Nem todos os grandes e luxuosos SUVs familiares precisam ser falsos off-roaders, sendo realmente mais orientados para o asfalto. Este concorrente de 5 ou 7 lugares se destaca em situações desafiadoras, com uma autêntica herança 4x4 e uma insígnia confiável no setor. Este Mitsubishi Shogun de quarta geração melhorado oferece muito espaço, um bom valor pelo dinheiro e uma sensação imparável. Apesar de não igualar a estabilidade em estrada e o interior dos rivais alemães de SUVs grandes, é mais prático que eles. Autêntico, capaz e muito resistente, provavelmente vai durar mais do que você. A Mitsubishi gosta de ver seu Shogun como o original grande 4x4, um SUV resistente o suficiente para se aventurar onde outros temem pisar, mas oferecendo o luxo interior de um salão de alta qualidade. De volta em 1982, quando foi lançado pela primeira vez, era a única opção real para aqueles que não estavam dispostos a esticar até um Range Rover e vendeu em números prodigiosos até a chegada dos anos 90, juntamente com uma série de novos rivais, quase todos priorizando uma experiência de condução mais suave na estrada. Levou até o novo milênio para o Shogun fazer qualquer tentativa de aprimorar sua atuação no asfalto e mesmo assim continuou a contrariar a tendência de luxo 4x4, priorizando a capacidade final de ir a qualquer lugar em vez da resposta final na estrada. À medida que a década avançava, comparações com 4x4 de luxo como o X5 da BMW, a Classe M da Mercedes e o Q7 da Audi pareciam cada vez mais irrelevantes. Isso era algo diferente, como o Land Cruiser da Toyota, um SUV grande realmente autêntico, projetado para pessoas que realmente queriam exercer plenamente suas virtudes robustas. Pessoas que viviam em áreas remotas, buscando um reboque ou mais do que uma declaração de estilo de vida. Essas pessoas conheciam os benefícios de um Shogun, mas não eram o bastante. Daí as tentativas contínuas da Mitsubishi de fazer o que pode para ampliar o apelo deste modelo, talvez mais notavelmente com um pacote abrangente de mudanças introduzidas no final de 2011, que trouxe uma aparência mais inteligente por dentro e por fora e talvez mais importante, um motor compatível com o Euro 5. Vamos conferir. Suba a bordo de um Shogun e você será transportado de volta no tempo para um período em que os SUVs de luxo eram primeiro SUVs e depois luxo. Este tem bastante enfeite, claro, mas nada disso disfarça o fato de que é um veículo que se sentiria mais em casa no Saara do que em Surbiton. Tudo isso é bastante refrescante em uma era em que outros modelos de luxo neste segmento parecem competir para ser o mais parecido possível com um carro, refinando-se ao ponto em que a última coisa que você gostaria de fazer seria levar um deles a sério para fora da estrada. Já este se sente mais confortável quando se aventura fora do caminho batido. Tudo bem, então, apesar das 11 vitórias do Shogun no Rally Paris-Dakar, este carro não é a última palavra em capacidade off-road, mas talvez isso seja uma coisa boa. Afinal, poucos de nós querem dirigir Land Rover Defenders por aí. O que ele oferece é um compromisso muito aceitável entre o refinamento na estrada e a capacidade extrema off-road, que será mais do que satisfatório para a maioria. Sob a pele há um robusto e comprovado sistema AWC de controle de todas as rodas, que opera junto a uma caixa de transferência super selecionada. Com um bloqueio de diferencial central dividindo o torque em 33% na frente e 67% atrás, o Shogun oferece 4 modos de transmissão diferentes, selecionados por uma alavanca extra à esquerda do seletor principal da caixa automática. 2H é o modo mais utilizado. Alta faixa de tração nas duas rodas, e isso é para uso normal em asfalto, embora em dias particularmente chuvosos ou gelados, você possa ser tentado a velocidades de até 100 km por hora a empurrar o seletor para frente em 4H, ou alta faixa de tração nas 4 rodas. Fora de estrada, a configuração padrão será para Hilux Center, ou tração nas 4 rodas em alta faixa com diferencial central bloqueado, que para areia, sujeira ou condições realmente difíceis, igualará o torque entre a frente e a traseira. Agora, se você for a algum lugar realmente difícil, precisará da configuração final, que é para Low Range with Locked Center Differential para baixa faixa, com diferencial central bloqueado, que lhe dá torque extremo para esse tipo de circunstâncias extremas.
Agora some isso a um conjunto impressionante de credenciais off-road e você terá um cliente exigente. Aqui, afinal, é um veículo que pode atravessar profundidades de até 700 milímetros. Ele pode subir encostas de até 48 graus. Ele não vai tombar de lado em uma encosta que está empurrando você em até 45 graus e pode rebocar até 3.500 kg. Aqui está um cliente difícil. A desvantagem, claro, é que você não pode ter tudo isso e ainda ter um veículo que lida com as curvas do asfalto como um BMW X5. As leis da física têm que se aplicar em algum lugar. Lembrando disso e abordando a condução com uma mentalidade relaxada, este Shogun pode funcionar como um transporte perfeitamente aceitável no cotidiano. Sob o capô está um motor de injeção direta de 3,2 litros, com duplo comando de válvulas no cabeçote, 16 válvulas, turboalimentado e intercooler, provavelmente o maior motor de 4 cilindros em qualquer carro de produção atual. Ele tem muita força em baixas rotações e potência em médias rotações. Não é uma unidade especialmente refinada, tem que se dizer, mas é robusta o suficiente para transportar quase 2 toneladas e 300 quilos de imóveis japoneses do repouso a 60 em cerca de 11 segundos, a caminho de 111 milhas por hora, o que não é pouca coisa. Embora seja bom em rotas principais, a condução é instável em superfícies ruins e curvas apertadas e acentuadas exigem cuidado. Há um sistema MASTC, do qual você ficará bastante grato se, de forma imprudente, jogar este carro em uma curva apertada e úmida esperando que seja algum tipo de propriedade executiva. Isso é composto por 2 elementos, controle de estabilidade ativo e controle de tração ativo. O lado da estabilidade limita a potência do motor e aciona os freios para retomar o controle do veículo, enquanto o lado da tração reduz o deslizamento das rodas, sendo útil ao iniciar em superfícies escorregadias. Embora a aparência deste modelo tenha ganhado um pequeno retoque recentemente com uma grade frontal mais inteligente e para-choques da mesma cor, é uma forma que permanece instantaneamente familiar com suas saliências curtas, seu para-brisa vertical, suas laterais altas e fortes, seus arcos de roda alargados e seu estepe montado na porta traseira. Tudo isso combina para lembrar aos transeuntes que isso não é nenhum smoothie ostentação. Em vez disso, é um carro que exibe suas credenciais na manga. A Mitsubishi é uma das poucas marcas que ainda oferece carroceria de entre-eixos curto de 3 portas neste setor, mas a maioria dos clientes prefere o formato de 7 lugares com entre-eixos longo que eu tenho aqui. Agora é um carro realmente grande com quase 5 metros de comprimento e quase 2 metros de largura e altura. Você vai precisar de uma garagem espaçosa para acomodá-lo, especialmente se for instalar acessórios como um bagageiro de teto para viagens de esqui, por exemplo. Agora, o benefício dessas grandes dimensões é notado quando você quer encher o carro com pessoas. Ao contrário de muitos SUVs grandes que espremem uma terceira fila de assentos, este acomoda com facilidade usando um inovador sistema de assentos esconde-esconde, onde o banco mais traseiro se dobra facilmente para fora do chão. É uma pena que você não tenha 2 cadeiras separadas para manter um lado do banco traseiro dobrado ao viajar com 6 pessoas e ainda ter espaço no porta-malas. Quando os 7 assentos estão ocupados, a capacidade de bagagem é muito limitada. Se você puder dobrar o banco traseiro, a situação muda um pouco. Há 1.790 litros de espaço total se você conseguir deixá-lo plano no chão e, claro, se você puder dobrar o banco do meio também, então você tem ainda mais. Para completar, mencionarei que os modelos Shogun de entre-eixos curtos têm um porta-malas de 1.120 litros, mas e se você quiser chegar a esses assentos mais traseiros? Bem, esse deve ser um processo bastante simples para todos, exceto para os muito idosos, e uma vez que você esteja lá, um espaço decente e uma altura de piso bastante baixa significam que você não precisa sentar com os joelhos perto das orelhas.
Agora, o assento do meio, onde há a opção dessas telas de cinema disco versátil digital traseiras para viagens mais longas, é bastante confortável para 2 adultos, embora seja menos confortável para 3 em viagens longas. O que deixa a posição de condução uma área onde pouco mudou desde que vimos esta geração de Shogun pela primeira vez em 2007, então não espere muito em termos de ambiente moderno, de carro de luxo ou plásticos de toque suave. Você obtém coisas como assentos aquecidos padrão, e a Mitsubishi fez o seu melhor para melhorar as coisas recentemente com estofamento de melhor qualidade, iluminação mais agradável ao redor dos instrumentos e um acabamento muito elegante em aço escovado ao redor do console da janela elétrica nas portas. Nesta variante mais luxuosa você tem couro em abundância, o que é ótimo, e inserções de madeira artificial menos agradáveis. No final das contas, o que realmente importa é que tudo parece ter sido construído para durar. O Shogun se destaca entre os SUVs atuais por oferecer uma opção de 3 portas com distância entre eixos curta, com variantes entre 30.000 e 35.000 libras. O modelo de 7 lugares com distância entre eixos longa tem preços a partir de cerca de 33.000 libras, podendo chegar até 42.000. Agora, os 2 rivais mais óbvios deste modelo na forma de distância entre eixos longa são provavelmente o Land Cruiser da Toyota e talvez até mesmo o Discovery 4 da Land Rover. Você paga cerca de 1.000 libras a mais por um Land Cruiser equivalente e provavelmente cerca de 3.000 libras a mais por um Discovery comparável. Falo sobre modelos de entrada com distância entre eixos longa e 7 lugares, com câmbio automático que a maioria dos clientes deste segmento deseja e fica melhor para a Mitsubishi. Além disso, suas versões da Toyota e da Land Rover se encaixam na faixa de 40 a 50.000 libras, fazendo as versões melhor equipadas deste Shogun parecerem um ótimo valor. O Shogun está disponível em versões de 5 ou 7 lugares, com distância entre eixos curta ou longa, transmissão manual ou automática, equipado com um único motor diesel DID de 3.2 litros com 197 CV de potência. Agora, todos os modelos possuem rodas de liga leve de 18 polegadas e trilhos de teto pretos como itens de série. Um sistema de alarme decente, também há controle de clima, janelas elétricas em todos os lados e espelhos elétricos. Modelos top como este recebem o MMCS, Sistema de Comunicação Multiuso da Mitsubishi, com sua tela colorida capaz de exibir configurações de áudio e informações do rápido e eficiente sistema de navegação por satélite embutido. Aqui há um disco rígido de 40 GB capaz de armazenar até 2.000 músicas. Em termos de segurança, há airbags duplos frontais, laterais e de cortina, e o sistema de controle de estabilidade e tração master, além de freios anti-bloqueio com distribuição eletrônica de força de frenagem. Uma boa característica recentemente introduzida é o sistema de superação de freio, para ajudar se você acidentalmente acertar o pedal do freio e do acelerador ao mesmo tempo. Nessa situação, o carro escolherá automaticamente a opção de frenagem mais segura. Ciente das melhorias feitas pelos rivais quando se trata de custos operacionais, a Mitsubishi tem trabalhado duro nos últimos tempos para melhorar a eficiência de combustível e dióxido de carbono, 2 do Shogun. Agora, isso não é uma tarefa pequena, dado o peso deste veículo, mas um pacote em 2010 de melhorias de eficiência fez as coisas avançarem bastante. Isso resultou em um modelo automático de 7 lugares com entre-eixos longo que retorna 33,2 milhas por galão no ciclo combinado e emite 224 gramas por quilômetro de dióxido de carbono. 2. Isso é na forma automática. A versão manual conseguiu, e ainda consegue, 34,9 milhas por galão no ciclo combinado e 213 gramas por quilômetro de dióxido de carbono. 2. Escolha um Shogun de 3 portas com entre-eixos curto e você provavelmente aumentará esses números em 2% ou 3%. Tudo isso foi suficiente para garantir que este modelo Shogun, compatível com Euro 5, o que estou dirigindo aqui, está muito mais próximo dos tipos de retornos oferecidos por seu rival direto, seu rival mais direto, o Land Cruiser 3.0 D4D da Toyota. Mas ambos os modelos ainda estão um pouco longe dos retornos gerenciados por rivais de SUVs de luxo mais semelhantes a carros.
Os intervalos de serviço são a cada 9.000 milhas ou 12 meses, o que ocorrer primeiro, mas compradores podem optar por um plano de serviço Mitsubishi com preço competitivo. Há também 3 anos de garantia de quilometragem ilimitada e 3 anos de assistência na estrada em toda a Europa, além de um programa de cobertura contra ferrugem por perfuração de 12 anos. Mais vantagens incluem a depreciação, que é compensada até certo ponto pelos bons preços iniciais de venda, e uma demanda constante no mercado de usados para este tipo de off-roader grande, mais voltado para a prática. Afinal, este é um veículo que está menos sujeito às variações da moda do que os compactos ou grandes 4x4 mais modernos, e o seguro também é relativamente acessível graças ao público mais maduro deste Shogun, pessoas que não costumam estacioná-los fora de boates. As categorias variam entre 32 e 34. O Mitsubishi Shogun ocupa um nicho pequeno, mas importante, em um mercado de 4x4 em constante evolução. À medida que as vendas dos modelos mais ostensivos diminuem em favor de um transporte mais responsável ambientalmente, permanecerá uma necessidade central por um veículo para todas as condições climáticas e terrenos que possa rebocar, cumprir responsabilidades familiares e não ser muito preciosista sobre as coisas no processo. São deveres que este Shogun cumpre com um mínimo de drama. Este carro de 4ª geração melhorado não traz grandes surpresas, mas de muitas maneiras a familiaridade gerou respeito pela abordagem discreta da Mitsubishi, engenharia sólida, um compromisso ponderado entre durabilidade off-road e refinamento on-road e preços acessíveis, todos combinados para garantir que o que algumas pessoas podem considerar um retrocesso é, na verdade, um veículo de relevância aguda. Eu estaria disposto a apostar que os Shoguns ainda estarão nas concessionárias britânicas muito depois que os Porsche Cayennes e Range Rover Sports se tornarem memórias distantes. No entanto, provavelmente esta estatística é a mais reveladora. 7 em cada 10 compradores deste carro vão e compram outro. É fácil ver o porquê.